Então, aqui estamos na nossa live sobre contracepção, né, planejamento não reprodutivo ou reprodutivo. Eu sou Maíra, sou obstetriz, parteira, faço parte aí da equipe do coletivo. Então, e lá eu atendo a pré-natal, fazia bastante consultas individuais até parar, né, a produção de diafragmas. Já participei de algumas oficinas, tanto do Fica Amiga Dela, quanto do planejamento reprodutivo, que a gente tem estruturado. Basicamente isso, assim, as formas de atuação minhas no coletivo têm sido dessa forma, lá no ambulatório, né? Para quem não conhece o coletivo, além de ter aí um ativismo, produção de conteúdos, a gente tem um ambulatório. Então, tem uma equipe multi, e eu faço parte desse núcleo, eu e outras obstetrizes, né? Sou uma das obstetrizes que lá estão. Então, acho que basicamente isso. Bruna, se apresenta Legal, agora. Ma. Você. Eu sou Bruna Novaes, sou médica de família e comunidade, também atuo lá no ambulatório do coletivo. Só para esclarecer um pouco o que é médico de família, né? Que muitas vezes o pessoal fica na dúvida, né? Acha que no coletivo só tem ginecologista, né? Que só tem consulta para mulher, né? Ou pessoas com vagina, mas não, eu sou médica de família, então eu atendo de tudo, né? Todo mundo, criancinha, velho, a gente atende a pessoa como um todo, né? Então é só para falar disso, assim, que essa é uma especialidade que pouca gente ainda conhece, mas eu gosto bastante. E lá no coletivo tem várias médicas de famílias também, tem ginecologista, né? Tem de tudo um pouco. Vamos lá. Tem Nutri também, né? E a gente Sim, espera sim, também que você conheça outras profissionais aí que vão ajudar. sim. A gente mais ou menos didaticamente separou nos assuntos. A ideia é falar dos métodos não hormonais, né? E aí eu vou contar um pouco, então, a ideia não é ficar dando muita aula, mas falar um pouco de como funciona esse método, a que a gente chama de percepção de ciclo, é diferente de tabelinha, né? Conversa um pouco, mas na verdade é uma outra postura, são outras referências, e que na verdade também combinam bastante. Inclusive nas consultas de medição de diafragma, né? Nas consultas de planejamento reprodutivo, não reprodutivo, que as mulheres iam para conhecer o tamanho do seu diafragma, como fazer uso, é interessante como esse método também pode ampliar, né, essa postura da mulher que quer fazer a sua percepção de ciclo. Então, o que eu acho importante de diferenciar aí da tabelinha para percepção de ciclo... Ô, Má, antes a eu acho que da tabelinha gente basicamente... entrar, antes da gente entrar, acho que já nos métodos, eu só queria falar um pouco Sim, sobre como que geralmente é essa escolha dos métodos, né? Fazer só uma introduçãozinha, sim, assim. dar uma contextualizada. Até Isso. por que a gente escolheu justamente não falar do hormonal, embora seja uma opção também Sim, sim, sim. interessante, dependendo do Exato. caso. Porque é Mas isso, acho né? que Eu sim. acho que geralmente na vida de muitas mulheres que não desejam engravidar, desejam planejar isso, pensar sobre isso, muitas vezes é muito limitado o seu poder de escolha, né? Até por, às vezes, falta de conhecimento, ou mesmo os profissionais que atendem também não estão muito dispostos a apresentar todos os métodos que existem, né? E você poder escolher exatamente qual que é o adequado para você. Então, acho que é muito legal que a gente. É o jeito que a gente atende, inclusive, né? É realmente falar sobre todos os métodos. E o que a gente sempre fala, não existe método melhor, né? Existe o melhor para cada pessoa, né? Então, de acordo com o momento de vida, inclusive, né? Um método que pode ser bom para mim agora, daqui uns anos não é mais bom, né? Não está mais servindo para isso. Então, acho que é legal a gente pensar isso. E aí, para isso, eu vou contar um pouquinho só da minha trajetória, né? Que foi um pouco, acho que a maioria das pessoas, que é adolescente, aí você começa, que método? Você nem sabe direito, né? Óbvio, a gente não aprende nada sobre isso. Aí chega no ginecologista, tipo, tua pílula, tem várias caixas. Aí te passa uma, você nem sabe o que é, nem sabe o que faz com o seu corpo. Você nem sabe os efeitos colaterais que aquilo, os riscos, nada, nada. Você vai tomando e tá tudo bem. E, e é isso, né? Até você entender mesmo que existem outras coisas e outros jeitos e que o anticoncepcional oral também pode, às vezes, diminuir libido, outras questões também, né? Aumenta risco de trombose.
Não demonizando também, né? O que a gente fala, às vezes o anticoncepcional é bem válido, né? Tem dificuldade, às vezes, de acesso para outros métodos. Os hormonais também são super legais. Eu acho que é importante que a gente tenha o mais vasto possível de opções aí, para que a gente possa escolher o melhor para a gente, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? E agora, depois de um tempo, né, que eu acho que fui entrando em contato e entendendo melhor, e aí fui pensando em método que realmente que eu conecte mais com o meu corpo, né, que eu entenda mais. Então, é isso. Então, aí a gente pensou em dividir assim, falar um pouco de alguns métodos não hormonais, né? É isso, sem demonizar os hormonais. É só porque realmente são mais comuns, geralmente as pessoas sabem mais. Tem geralmente mais apoio da indústria farmacêutica, né? Que também é uma questão. E tem uns outros aí que são mais escondidos, né, Má? Tipo o diafragma, por exemplo, que ninguém fala, percepção de fertilidade, DIU de cobre. Então a gente vai falar, acho que mais desses métodos. E aí, se vocês quiserem mandar pergunta pra gente também, a gente vai vendo se consegue responder. Bora lá, Má, pode falar, então. Não, aí só reforçando aí dentro da sua fala, que a gente mais discute um pouco é isso, que é a tua história, ela é bem clássica, né? Que geralmente na cultura, a gente tem uma cultura de ir ao ginecologista, então a gente não vai nem numa... Geralmente, se a gente passa só com a enfermeira do posto, a gente não está feliz, a gente quer ver o ginecologista, ou quando a gente tem plano, a gente vai direto no ginecologista. Então, e é uma cultura bastante bem forte no Brasil, e que o que a gente observa é isso, normalmente, né, a compreensão é de que uma adolescente não vai ser responsável, não vai lembrar de tomar todo dia, e por N razões confiam e acho que aprendem na própria formação ao método hormonal. E é nesse sentido que a gente joga a pergunta, mas será? E também pensar que ao longo da vida, né, a gente tem vários anos de período fértil, a gente pode mudar, né, de método e conhecer um, conhecer o outro. Então, é também nesse sentido que a gente está falando desses outros métodos e que o público que busca o coletivo geralmente está nessa busca, está querendo, bom, eu quero parar a pílula, ou descobrir que parando a pílula, isso que você falou, né, algumas mulheres percebem libido, ou cada vez mais tem realmente buscado esse processo, mas como é que é eu me conhecer? Como é que é o meu ciclo? Será que aquele sintoma que me fez buscar um hormônio não é mais, existe ainda? Será que ainda tem o TPM, não tem o TPM? O que é TPM, né? Então, uma vontade de se conhecer. E aí a percepção de ciclo, ela tem tudo a ver com essa... Porque a mulher que vai fazer a percepção de ciclo, ela tem que estar aberta para essa coisa empírica, observacional com ela mesma, de observar. E aí tem um lugar que é conhecer, tanto às vezes mesmo cientificamente, ou esses modelos biológicos das fases do ciclo, né? Que a gente, quais são as fases, o que costuma agir mais em cada fase. Às vezes é interessante pesquisar, retomar lá o que é fase menstrual, fase folicular, o que é isso. Então, hoje em dia é até mais fácil, existem vários blogs de mulheres que explicam e a gente pode retomar. E a percepção de ciclo, ela envolve as mulheres procurarem essas informações para poder, e aí também anatômicas, né? Então tem a ver com uma coisa que a gente também, em outras, né? Quando a gente fala também de autoexame, aí lembrando de outras coisas que a gente também gosta de conversar nos atendimentos com as mulheres, que é conhecer o próprio corpo, tocar o próprio corpo, tocar a própria vagina, então conhecer as estruturas, principalmente porque a percepção de si, né, que o método aí tem muita força. Uma autora, eu sou ruim de inglês, gente, mas ela chama, deixa eu ver se eu anotei direitinho aqui o nome dela para não me perder. Bom, ela tem um livro que chama Taking Charge, o nome dela é Toni Weschler. Ela tem uma equipe e ela aprofundou bastante esse método que ficou conhecido como FAM, que seria o termo em inglês, como se fosse método de fertilidade, de observação do método de percepção de fertilidade. E aí, a partir disso, a ideia é você sistematizar. Elas têm, inclusive no site mesmo, para quem... Tem um livrão que ajuda para quem quer realmente aprofundar esse estudo, tanto fisiológico, do próprio corpo. E aí, como funciona, porque elas pegam
Tem outras coisas que você pode observar, mas são as 3 principais, que é o muco cervical, então essa secreção que sai da vagina mais próximo possível do colo. Então, o ideal é introduzir o dedo e ver o que sai. E aí, isso, aí temos aí. Colinho aqui, esse é o colo do útero, né? O úterozinho. Porque a ideia é essa, né? Você tocar o próprio colo, conseguir sentir ele, para entender que altura. Então, é importante você saber a altura do colo, se ele está mais no fundo, lá, por exemplo, estaria mais profundo, seria um colo que a gente fala de alto, ou médio, ou baixo. Isso varia um pouco de mulher para mulher, dependendo do tipo de posição do útero, mas o útero ele caminha ao longo do ciclo. Então, se você vai anotando, entrou só uma falange, 2 falanges, 3 falanges, que a Bruna fez, né, de tocar, é um dado que você coloca lá para informar. Que, por exemplo, no período fértil, o colo está olhando bastante lá para o fundo, então pensando que se a ideia da natureza, né, da conspiração aí para concepção é que fica ali o esperma no fundo da vagina e fica mais fácil para ele entrar ali no colo. Então, geralmente é uma fase que é mais difícil de tocar, dependendo da mulher, mais difícil de tocar. Você fala, ele tá lá bem alto. E você vai anotando. A consistência também, né? Então, o colo ele fica mais molinho. E para quem consegue tocar o orifício dele, tem um orifício, né? Porque ele é o útero, é mais ou menos do tamanho da nossa mão. E aí, a boquinha dele, que aparece aí nessa estrutura, ela fica mais abertinha ou mais molinha na fase fértil, ou mesmo na fase menstrual, e mais durinha e mais fechadinha no período não fértil. Então, essas informações você vai anotando tudo no mesmo dia. Então, a altura, a consistência, o tipo do muco, se esse muco que pode ser um pouco mais elástico. Isso varia de mulher para mulher, não é toda mulher que vai ter um muco super elástico, mas se ela vai observando todo dia e anotando, ela vai notando essa diferença. Ou se ele está mais esbranquiçado, mais pastoso e não gruda, né? Então seria essa fase não fértil. E aí também, fora isso, a temperatura basal, que seria ao se levantar, né? Antes de pensar, antes de virar para o lado, saber se você dorme mais 5 minutos ou não, você mede a sua temperatura com um termômetro. As pessoas mais rigorosas vão dizer que o ideal é colocar dentro da vagina ou mesmo a anal. E tem que ser uma temperatura basal, né? E tem que ser o de temperatura basal. Antes de levantar, antes de pensar muito, antes de entrar em crise. Não, e tem que ser um termômetro especial, né? Não dá para ser termômetro normal de farmácia. Tem que ser um que tenha 2 casas decimais, porque é bem a mudança sutil da temperatura, né? Sim. Na tabela do Taking Charge, eles nem colocam. Eu criei uma para justamente ter essa de 2 casas decimais. Comprei pela internet, porque é mais difícil achar em farmácia. Porque não é tão claro o que a gente vai observar é jogar num gráfico, e o legal é ou se inspirar nesse gráfico que tem do Taking Charge, ou criar o próprio gráfico. Existem aplicativos também que podem criar esse gráfico, nem sei se todos têm as 2 casas decimais, aí é bom perceber isso, por isso que eu quis criar o meu, porque eu tive dificuldade de achar gráficos prontos com as casas decimais. Mas era importante, de fato, porque não vai ser tão óbvio essa mudança de temperatura. Você vai criando o gráfico, às vezes você consegue observar, né, o que vai acontecer no período fértil é que tem uma queda e depois uma subida. Né? Então, no período fértil, a gente tem um aumento da temperatura. E aí, essa fase que é pós-ovulação, que a gente chama que é a fase lútea, a temperatura na média comparada, né, se você põe como um mapa, tem o gráfico lá, o dia, seriam só 24 horas, né? O legal desse método é porque você vai perceber que você tem o muco fica muito mais dias fértil, então por isso que fica mais, o espermatozoide pode já estar ali, ele vai estar sendo bem cuidadinho para permanecer vivo até algum momento da ovulação, por isso que a gente fala em período fértil, mas o dia mesmo é só um. E aí, essa referência da temperatura basal, ela pega exatamente, você começa a olhar esse dia, nem sempre é um gráfico didático, mas você começa a perceber esse dia que parece que a altura aumenta. E aí você vai conseguir definir, porque o que é fixo mais ou menos no ciclo de cada mulher, que varia de mulher para mulher, é depois que ovula quantos dias que depois da ovulação ela vai menstruar. Antes disso pode ser um pouco mais variável, né? Então, depois que ela ovula, de 11 a 16 dias, cada uma vai ter um período fixo, vai ser
o dia que ela vai menstruar. Então, é isso que o aplicativo começa a avisar, se bem que eu acho que esse aplicativo ainda por tabelinha. Tem que tomar cuidado mesmo com o aplicativo, né? E existem isso, vários tipos de métodos de percepção, né? Esse é um, aí tem vários, né, diferentes, e pessoas, inclusive, especializadas em ensinar esses métodos, né? Isso é legal a gente falar também, né? Fluência corporal, por exemplo. A influência? Não, é fluência corporal, é um Insta da Carol que também ensina sobre método de percepção, né? Porque é isso, assim, dificilmente então, hoje a gente consegue ensinar mesmo, né? Sim, porque tem esse. E aí, porque esse do Taking Charge, ele vai pegar 3 aspectos mais concretos, mais fisiológicos, para você começar a observar. Além desses, e não necessariamente só esse, você pode associar com o humor, com como você está energeticamente, e começar a observar essas coisas também dessa forma. Os calendários lunares, eles ajudam, né? E existem disponíveis também, né? Aquelas mandalas lunares, em que daí você se preocupa um pouco menos com os aspectos físicos, né? Fisiológicos e físicos. Então você tem esse caminho. Eu acho que são várias formas aí que envolvem essa percepção de ciclo, mas é importante assim, diferenciar um pouco talvez a tabelinha, que é esse de você só anotar os dias do ciclo e pegar na metade. Na verdade, não é só eles fazem uma continha um pouco diferente, mas para você fixar a fase da fertilidade que você não vai conseguir ter muita clareza. Esse da temperatura basal, do ponto de vista fisiológico, ele é mais fidedigno, né? Então, e aí você ter essas diversas ferramentas, mas o mais importante é isso, né? Que é uma predisposição meio disciplinada de se observar, de anotar o que está acontecendo com você emocionalmente, no teu corpo, se tocar, né? Perceber como é que está seu colo, seja ele para ser estrito, percepção de ciclo esse do FAM, seja para ir percebendo o que está acontecendo com o teu corpo. Se conhecer mesmo, né? Ter mais autonomia do corpo, né? Isso é bem legal. A ideia também é que uma hora seja talvez menos, você precise menos, você está menos sistemática. Né? Sim, você se adapta ali, se entende, né? Com a disciplina você fica mais atenta a que fase você tá. Bacana. O diafragma, o que eu gosto de dizer que ele é interessante às vezes para associar, porque... Esse é o diafragma, gente. Muita gente não conhece. E assim, esse daí é tem um de medição. O meu aqui tem furinho. Esse é só para testar, viu, gente? Para medir. Esse aqui não é o certo porque ele tem um furo. Exatamente. É o que a gente usa de molde, né? Para medir as mulheres. Vários tamanhos, né? Tem vários tamanhos. Pode falar, Má. Então, porque o diafragma é esse método de barreira, né? Que a gente, qual que é a questão dele? Que eu falo que só para criar o gancho, a percepção de ciclo. Uma das formas, é como a gente fala, né? A ideia é que você pode colocar na pelve. A ideia dele é que você vai introduzir, tem uma molinha para ficar bem adaptado lá dentro do canal, então ele entra igual o guarda-chuva lá dentro. E aí ele vai cobrir a região do colo. Ele não precisa cobrir, não é especificamente o colo. Tem algumas pessoas que às vezes se confundem e acham que ele é do tamanho do colo, ele vai cobrir como se o colo tivesse aqui. Na verdade, não. Ele se adapta, ele é feito, ele varia de mulher para mulher. Cada mulher tem um canal e um formato em que ele vai se adaptar. Ele dança um pouco, é normal, ele dança um pouco para lá, um pouco para cá. Mas esse estaria meio pequeno, né? Para essa pelve. Para essa pelve estaria meio pequeno. Parece um pouco pequeno. Parece. Mas é importante que ele também não seja super grande para não pressionar justamente ali em cima. Aqui é a uretra, né? O canal da uretra. Que esse realmente está muito grande, né? Tem um espaço. A ideia é que fique mais ou menos um dedo, assim, né? Um dedo, E que isso muda. Então, durante a relação, a nossa vagina vai esticar, se for uma relação legal, né? E aí, inclusive, ele, em tese, ele vai mais profundo. Né? E parece que se você for tocar a bordinha externa, assim, que é onde a gente consegue tocar depois que ele entra lá dentro. Então, assim, a mulher que vai usar o diafragma, é importante que ela também saiba onde está o colo dela. E, independente se ela vai pesquisar ou não, né? É que ela se certifique, principalmente no começo, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, se toda vez que ela coloca, tá necessariamente cobrindo o colo como está nessa pelve aí.
Porque às vezes o útero ele dança, ou a forma como a gente coloca, ou a posição que a gente se coloca, justamente o colo pode ficar para fora. Só o colo não fica coberto, ele fica. Você coloca, fica meio torto assim, e aí, né? como é tudo mais elástico, ele sai, né? Ele adapta lá dentro, porque ele é elástico, a vagina é bem elástica e ele também se molda, e fica o colo para fora. Então é importante, principalmente quando a mulher está conhecendo o método, checar. Coloquei, qual que é a melhor posição, se é sentada no vaso, se é aculturada, né? Sentir antes e depois onde está o colo e deixar ele lá. Existem algumas discussões do tempo, se coloca várias horas antes, várias horas depois. É importante dizer que existe pouca pesquisa, né, do diafragma, existe pouco incentivo ao diafragma. A gente está com esse problema, aliás, isso acho que foi uma pergunta na caixinha, que parou a produção, e isso foi uma das questões, né, inclusive a gente não está atendendo lá direito no coletivo, porque não tem como a mulher comprar. O único que a gente tem no Brasil é esse da Semina, né, que é esse modelo aqui, que a gente está mostrando. É o que a gente tinha. Existe uma luz no túnel. Parece que o que aconteceu com a Semina foi uma questão com a Anvisa, porque não é um produto dessa empresa que gera lucro. Isso nunca gerou, né, para eles. Mas eles têm essa quase militância, que a criadora é a Luísa Eluf, de produzir. E durante uma época o próprio MEC comprava, o Ministério da Saúde comprava e distribuía nas unidades básicas de saúde. Parece que eles ficavam encalhados lá e pararam de comprar, e tem também as mudanças de governo. Então, acho que essa foi uma das questões deles diminuírem a produção, e fora isso, a Anvisa criou aí alguns obstáculos que parece que foram revistos e que está liberado de novo e tornou viável. Só que veio a pandemia, eles tinham, parece que uma ideia de retomar em agosto agora, mas chegou a pandemia e eles falaram, não sei, a gente não sabe quando que vai conseguir retomar lá as máquinas e os profissionais, né, os trabalhadores. Mas existe essa importante, possibilidade, né? De ir até o final do... Sim. Porque é uma coisa que dura bastante tempo, né? A Anvisa, ela delimita 5 anos, 2 com uso, mas, na verdade, ele é um produto bastante durável, poderia durar muito mais. Importante as mulheres perceberem, né, se ele continua flexível, se não tem nenhum furinho. A higiene, ela é comum, e aí, esse método, né, no Brasil, olha eu, no coletivo, que a gente sugere, principalmente acho que no começo, para a gente se adaptar, é um uso contínuo. Então, da gente, todo dia, tirar ele só no banho. E quando você tira ele, assim, e aí você lembra, tanto de tira no banho, olha, é interessante porque você pode ver como é que tá o muco que vem, só o muco do colo, né, do cérebro, ver que aspecto que tá, então ele amplia, mesmo que seja indiretamente, essa percepção de como tá o seu muco. E aí depois você volta. É interessante de estar... E aí, qual que é a sugestão? Ele é uma opção, ela pode ser interessante só no começo, depois a mulher se adaptar, se ela prefere, só no dia que ela vai ter relação, colocar horas antes ou não. O que parece ser interessante é quanto mais tempo o muco está guardado lá dentro, menos chance ele tem de direcionar se vazou espermatozoide. Aí a mulher, a ideia é que ela combine métodos, né? Porque a gente tem estudo que varia de 70% a 90% de eficácia. Então a gente fica, mas como? Aí a gente não sabe. Será que as mulheres checaram o seu colo? Será que elas colocaram horas antes? Isso faz diferença? Então a gente tem muitas perguntas que precisam continuar sendo investigadas. Mas de qualquer jeito ela é uma barreira efetiva. Seja 80%, seja 90%, ela é bastante efetiva. E é legal usar combinado também, né, Má? Porque aí a pessoa às vezes não se sente segura com uma camisinha peniana só, e aí quer o diafragma para sentir duplamente segura, né? E aí pode ter essa outra segurança. E veio uma pergunta aqui agora, querendo saber se teve algum estudo sobre essa mudança da posição correta do diafragma durante a relação. Infelizmente não, né? Assim, tem muito pouco estudo, inclusive, sobre o diafragma, né? No máximo consegue saber quem engravidou, quem não engravidou, né? É difícil saber como estava aquele uso. Inclusive, é aí que fica mais difícil, se a mulher realmente estava bem posicionada, né? Eu não sei se essa pergunta tem a ver com atrapalhar ou não o parceiro.
Porque essa às vezes é uma pergunta comum, eu não sei se teria a ver com isso. Não, eu acho que ela quer saber mais assim, qual a chance dele sair do lugar no meio da relação, né? Se tá bem medidinho, então, bem posicionada, tamanho, ela é praticamente inexistente, ela não acontece. Se está bem posicionada, se provavelmente saiu é porque ele não estava bem colocado antes, tá? Né? Se isso aconteceu, não necessariamente isso não é, ele não sai quando ele está errado, tá? Ele só fica mal posicionado e o colo pode estar para fora, é muito interno. Mas é muito difícil esse relato dele sair. Depois que ele entra, a tendência é ele acomodar bem na vagina, né? A vagina aderir, ele aderir. E é difícil ele mudar de lugar mesmo, só se ele estiver muito pequeno, né? Aí tem aquela chance de ficar bambo e se deslocar, né? Mas eu acho que essa dúvida é a que a gente quer saber mesmo, que é da eficácia mesmo, né? Por isso que geralmente a gente orienta a usar junto com... com outros métodos, né? A camisinha seria... Aí algumas mulheres vão querer combinar só no período fértil, então a mulher que está fazendo a percepção de ciclo poderia associar o uso combinado com outros, e quando ela está no período fértil, fica só com o diafragma, pode ser uma forma, né? Eu já vi mulher com o DIU e com o diafragma. Não quer engravidar? Vai que desloca o DIU sem o diafragma. Com a camisinha também, porque eu não estou com parceiro fixo, você não quer engravidar. Sim, mas a verdade é que ele pode ser combinado com alguns métodos, né? Às vezes até quem está usando, quem se adapta, isso que eu falo, com várias fases da vida, né? E você pode ter lá seu diafragma, nossa, eu tô com a pílula, nossa, mas acho que esse mês, sei lá, eu tomei um medicamento, eu não sei se vai ter interação ou não, eu acho que esqueci um dia, põe o diafragma para garantir, ficar mais seguro, né? Então, ele é um método que vamos amplia essa torcer. necessidade de estar muito conectada com o seu corpo. Aí só assim, fazendo uma chamadinha só, essa sugestão do uso contínuo, como ele é comportamental também, talvez se fale um pouco disso aí nos métodos de barreira, é uma forma da gente não esquecer, nem de pôr e nem de tirar. É importante tirar depois de 8 horas, mas geralmente quando a gente tem relação, fala, bom, tive relação, não vou tirar, vou aguardar 8 horas. Mas no dia a dia, se ele se torna um hábito, que nem lavar a cabeça, escovar o dente, tiro o meu diafragma, lavo e coloco e vejo se ele está bem posicionado. Então, evitaria você colocar de qualquer jeito, se você está muito na véspera da relação. Evitaria você achar que colocou e não colocou, já vi histórias próximas, da pessoa se preparar e tomar banho, colocar, achou que colocou, estava tão empolgada, achou que colocou, quando ela voltou, ela viu que tinha deixado. Então, se isso é um hábito do seu dia a dia, a chance de você esquecer, a chance de você saber que você colocou numa boa posição, que você estudou, eu coloco nem coletor, né? Cada uma que usa coletor costuma descobrir qual a melhor posição, que ele faz o POC direito. Esse não precisa fazer POC, mas as pessoas descobrem qual a melhor forma dele ficar introduzido e ficar bem. A mesma coisa com o diafragma, né? Se você criar disso um hábito. Legal. Então, ele é um método que ele é interessante, que ele não tem, a gente não sabe a eficácia, mas ele não tem muitos efeitos colaterais, com exceção desse muito grande, que apertaria a uretra e poderia aumentar a chance para infecção urinária. Sim, legal. Mas acho que é isso, eu falo muito, gente, eu não paro de falar, mas faça esse estudo depois foi boa, para eu falar, porque eu acho que assim, a gente também podia falar do DIU, que é um método que está aí. Sim, sim. Acho que eu vou continuar nessa linha das de barreira aí. Vamos continuar. Então, assim, o diafragma é o método de barreira. E aí a gente tem também os preservativos. Só uma pergunta, tempo depois da relação para tirar. A gente recomenda 8 horas depois da relação para tirar. Né? Porque aí dá tempo dos espermatozoides morrerem. Porque é isso, dentro da vagina eles não sobrevivem muito mais de 6 horas. A gente dá 8 para dar um prazo ali mais certinho. Mais seguro. Só que se ele entra dentro do útero, aí são 5 dias vivo, em média, né? Então a gente. A barreira é exatamente no período fértil, né? Sim. A barreira é exatamente no período fértil, né? Tá um ambiente totalmente propício para cuidar dele. Por isso que a gente, na percepção, fala, olha, a partir daqui já se cuida. Exatamente, né? Tem um prazo. Bom, então, os preservativos. Esse daqui é a camisinha que chamam de feminina, mas a gente acha mais legal chamar de vaginal ou interna, né? Nomenclaturas aí que a gente está tentando, né, se adaptar cada vez mais para contemplar todas as pessoas, né? Então, camisinha interna, ela coloca essa molinha que é parecida com a do diafragma, inclusive, né? Que é uma molinha aqui. E aí você introduz até o final, igual o diafragma, e aí ela fica assim, cobrindo todo o canal vaginal. E, inclusive, ela cobre um pouco também da vulva.
Então é legal que ela também previne de ST, coisa que o diafragma, infelizmente, não faz, né? Então, essa camisinha interna previne contra ISTs e às vezes até o contato na vulva. E ainda tem mulheres, né, que sentem mais prazer, porque às vezes isso fica bem no clitóris. E aí tem mulheres que às vezes têm até mais prazer com essa camisinha vaginal. Depois, para tirar, dá uma torcidinha e puxa, e pronto. Então, e ela é É descartável, né? importante, Pode falar, Má. importante o parceiro estar bem conectado, né? Porque mudando da posição toda hora que ele vai introduzir, a diferença é um pouco essa também, né? De saber que não está entrando pela lateral, Sim, né? sim, Então tem prestar uma atenção. É, se for protege mudar o bastante as momento de mulheres, mas é penetração, importante o que parceiro estar bastante atento, né? se, Principalmente. né, se penetra aqui no canto, já era, né? Não adianta. Então, mais ou menos, essa é a camisinha. Então, ela é bem bacana, assim, né? Mas pouca gente ainda usa. Nem tem muito disponível, né? No SUS tem. Mas ela. Tem gente que acha que incomoda, não adaptou muito, né? Mas ela é uma opção, isso que é legal, né? Tem mulheres que procuram e se adaptaram super bem. E aí tem também as camisinhas penianas, né? Camisinhas externas, que eu peguei esses dois aqui mais básicos, que elas têm uma diferença, né? Essa daqui não tem látex, essa tem. Que essa daqui é uma tecnologia nova que eles fizeram há uns tempos aí, que sem látex, que é super eficiente, a textura é mais legal, muita gente prefere. E tem gente que tem um pouco de irritação com látex, né? Então é bacana que essa daqui dá para usar. E o que eu gosto na camisinha peniana? Eu gosto principalmente de ser uma responsabilidade do homem, a única, né? Não deveria ser, obviamente, né? A gente fala de contracepção direcionado sempre para mulher com vagina, né? Para pessoa com vagina, mas não, né? Deveria ser do casal, do companheiro, sei lá, das pessoas envolvidas naquela relação, né? Naquele ato, e não só de uma pessoa. E aí Mesmo num relacionamento não fixo, né? sim, Saber, que fase exatamente. você está do ciclo, que método você usa, né? Uma coisa É uma responsabilidade das pessoas envolvidas no ato sexual, né? E não só da pessoa que tem a chance de compartilhar, engravidar. assim. Mas a gente sabe que ainda é muito assim, né? E por isso que eu acho legal a camisinha, porque aí fica mais compartilhado esse cuidado, né? Então, ele fica responsável, a pessoa ele fica responsável em ter. Ter os dois podem ter, é lógico, né? Mas em colocar direito, né? E é isso. E aí o seu corpo fica livre de intervenção, né? É o que eu falo, é o único método que não intervém no corpo da mulher, né? Todos os outros, ou você passa por algum procedimento, ou você tem que colocar, que nem o diafragma, ou você toma hormônio que modifica um monte de coisa no seu corpo. E esse, nada. E protege de ST, né? Que é, tipo, também fundamental, né? Então, alguém está perguntando, é comprovado que a camisinha interna pode ser posta até... Sim, isso é bom lembrar mesmo. Da Pode colocar camisinha sim. feminina, né? Isso, pode Sim. colocar Tem antes. algumas Isso é mulheres que legal. já vão, dizem que já vão preparada, inclusive, né? Que Sim, dependendo sim. do. Já estão com a... Não, porque tem isso, como cada um também, uma das coisas que acho que ficam mal discutidas é o nosso comportamento. Então, camisinha, ela até tá mais introjetada no nosso imaginário. Então, a gente ouve, mas é tão feio, mas faz barulho. Mas você fala, mas gente, mas sexo não faz barulho? Mas camisinha é bonita, a gente acostumou, né? Isso pensando na feminina. E a feminina tem essa facilidade, né, diferente da masculina que você tem que colocar na hora com o pênis ereto, né? Na camisinha É, feminina não, é bem mais fácil. sim, sim. Bom, então, dos preservativos de barreira, eu acho que a gente falou. Se alguém tiver dúvida, a gente pode voltar sem problemas. E agora eu vou falar de um que é bastante dúvida, né? Que o pessoal pergunta bastante, que é o DIU. Esse aqui é o DIU de cobre, De cobre. né? De cobre, a gente vai falar, porque é isso, né? Existe o DIU de cobre, existe o Mirena, que tem hormônio. A gente vai falar um pouco mais do de cobre agora. Bom, então, esse daqui é ele, que bonitinho, enroladinho com cobre. E aí, como é que ele age? Ele lá dentro do útero, ele começa a liberar o cobre, né? E isso torna um ambiente muito hostil para o espermatozoide, né? Então, geralmente, o espermatozoide não sobrevive, às vezes cria um muco que faz até ele nem entrar. Então, assim, e ele é super eficaz, né? Ele tem taxa de falha mais ou menos 0,6%. Então, é mais ou menos 6 mulheres entre 1.000 mulheres que vão ter falha, né? 6 em 1.000 ou 8 em Semelhante 1.000. é uma laqueadura,
né? Você acha que a Sim, laqueadura é 0,4, né? Mas a gente coloca como um exatamente. super método, pode, Exatamente. além Então, dele é um ser... método bem seguro, assim, então a gente recomenda bastante por isso. E como não tem nenhum hormônio, você continua menstruando normalmente, né? Não vai impedir nada metabolicamente no seu corpo. Uma coisa que também as pessoas sempre ficam dúvidas é efeitos colaterais. Isso tem, né? Para algumas pessoas também. É o que eu falo, ó. Algumas mulheres relatam que aumenta o fluxo, algumas mulheres relatam que tem mais cólica, né? Realmente tem estudos mostrando que isso acontece, mas principalmente durante o primeiro ano, assim, né? Que é mais difícil de adaptar. Mas a maioria dos meus pacientes, não, 2 meses com um pouco maior fluxo, depois me adaptei, né? Então, tem muita diferença de cada pessoa, né? E aí também existe outro risco que é de ser expulso, né? O corpo pode simplesmente expulsar. Também não é muita chance, é 2%, 2,5% mais ou menos a taxa de expulsão. Outra coisa que inclusive mandaram de pergunta lá nas caixinhas foi qual a taxa de deslocamento, assim, né? Mas eu acho que acaba entrando mais assim no risco de gravidez. Acho que não tem nenhum estudo mostrando assim quanto que ele pode deslocar, né? E um jeito da gente também controlar isso, que a gente costuma falar, é que as pessoas falam, mas se ele sair do lugar, e se ele sair do lugar, né? É uma grande preocupação. Mas você colocando e percebendo esse fiozinho, não sei se dá pra ver o fiozinho aqui, fiozinho. Ele fica lá no fundo da vagina, lá no fundo da vagina. Se você conseguir sentir o tamanho desse fio, você controla ele. Ou ver, né? Com o espéculo também você consegue ver. E aí, de repente, ele tá maior. Tira uma foto, né, com o Sim. celular, E logo guarda que de colocar referência. assim, a gente sempre mostra, né, com o espelhinho, ó, dá uma olhada aí, ó. Aí, ó, tem 3 dedos. Aí, de repente, ele tá com 4 dedos. E às vezes você sente um corpo plástico, assim. Aí, opa, deslocou. Então, você já vai procurar saber se deslocou mesmo, né? A gente pode fazer ultrassom transvaginal, que é o exame que a gente faz para saber se está bem posicionado, mas é isso, não só ultrassom, dá para fazer esse outro jeito também, que é se conhecendo e olhando, né? Tá aqui uma pessoa falando que o DIU de cobre foi expulso depois de 6 meses. Sim, infelizmente acontece, mas isso também não quer dizer que você não possa tentar de novo, né? Essa semana mesmo eu coloquei um DIU de cobre uma menina que 7 meses também expulsou e a gente vai tentar de novo. Porque é isso, às vezes o corpo precisa repetir ali, né? A outra pergunta é que o fiozinho costuma descer bastante quando está menstruada. E depois ele sobe de novo, imagino, né, Amanda? Tem um deslocamento, né? Não é uma coisa tão fixa, né? A gente aprende a ter Sim. um parâmetro, né? Até porque é aquele negócio do colo, que o colo muda também durante a menstruação, né? Talvez seja por isso até que você percebe o fio um pouco maior. Mas é legal realmente ficar atenta, que bom que você consegue perceber isso, né? Porque você Sim. pode depois tocar em outro período e ver se tá certo mesmo, né? Se não tá totalmente deslocado. Legal. Alguém Vai ser perguntando bem agora importante. se pode fazer uma pergunta sobre Mirena. Pode sim. O Dia de Cobre, só falar outra coisa, que ele dura 10 anos, tá? Então, quem se adapta acha incrível, né? Que são 10 anos com um método seguro, eficaz, né? Que não traz muitos efeitos colaterais, ainda mais se você está adaptado. E mesmo os efeitos, né? Às vezes de aumento de sangramento ou aumento de cólica, dá para ser manejado, né? De outras formas, inclusive formas naturais, né? E aí chegar um momento que você não aguenta mais, aí tudo bem. Aí você não se adaptou e tudo bem. Pode perguntar sobre Mirena, sim. Enquanto isso, então, enquanto você manda a pergunta do Mirena, eu vou falar que também tem o de cobre prata, né? Que é que lançaram agora com a promessa de não ter menos efeitos colaterais, né? De ter menos cólica e menos aumento de sangramento. Mas ainda é a promessa ali, né? A gente tem algumas experiências, um caso ou outro, mas assim, não tem nenhum artigo muito bom, assim, falando realmente dessa diferença tão grande, assim, para o DIU de cobre e o DIU de cobre prata, né? E o de cobre prata também só dura 5 anos. Igual Mirena. Mirena também dura 5 anos. Alguém falou, colocou Mirena desde janeiro, não menstrua 3 semanas seguidas e fico 3 sem menstruar. Então, essa é a questão do Mirena. O Mirena, o que acontece? Eu tenho até aqui ele. Deixa eu mostrar. Ele é um pouco diferente, né? Porque ele não tem o cobre. E aí ele tem esse gordinho aqui, que é onde fica armazenada a progesterona, né? Tem uma progesterona aqui dentro sendo liberada. E essa progesterona, a promessa é que ela não vai espalhar pelo corpo, mas
né, há controvérsias aí. Então, o que que acontece? A progesterona sendo liberada dentro do útero, o endométrio não espessa, né? Então, 70% das mulheres para totalmente de menstruar por causa do Mirena, né? Principalmente no primeiro ano. 70% para, às vezes depois vai voltando aos poucos. E por causa da progesterona, o que pode acontecer são vários escapes, né? Pode dar uma bagunçada no ciclo. Então, talvez é isso, né? Você estava sem menstruar, tá menstruando 3 semanas seguidas e fica 3 sem menstruar. Pode ser a progesterona agindo no seu corpo, né? Porque a gente sabe que a progesterona deixa a menstruação toda meio maluca, né? Então, isso pode ser, na Ela verdade, a pergunta progesterona também sobre agindo. estar ela pergunta se também pode estar mal posicionado. Aí seria aquela mesma observação que ela comentou Isso, do DIU de cobre. Esse isso, de efeito do que você está sentir o falando, fio. a princípio, ele tem a ver com a parte hormonal, justamente, não a parte de estar posicionado bem, né? Isso, Mas de estar mal exatamente. posicionado, você checa igual o do DIU. Isso. Enfim, só porque ela. É. Eu acho que é isso, de Uma tentar loucura. realmente checar. De tentar realmente checar se o fiozinho tá do tamanho ok, se você toca o seu colo do útero e não sente nada durinho, né? A textura do colo do útero é um pouco tipo a textura da ponta do nariz, assim. Quem nunca tocou o colo é legal tentar tocar. Mas aí, se de repente sente um negócio bem duro, de uma ponta plástica, e pode ser o DIU deslocado. Mas eu acho que essa bagunça de ciclo tem mais a ver com a progesterona mesmo. E é isso, às vezes o corpo se adapta, às vezes fica uma bagunça. Tem gente que tem Mirena que eu conheço que tem escape várias vezes, vários meses, né? Esse sangramento assim que a gente chama fora do período e que não aguenta e fala, não aguento mais esse Mirena e tira, né? Então, e o Mirena, ele dura 5 anos, né? Também é uma opção válida, né? Também é super eficaz, até mais, né? A eficácia dele é 0,2%, né? Então, em cada 1.000 mulheres, 2 engravidam. Então, é bem legal também por causa disso, mas é isso, né? Tem a questão do hormônio que varia. Tem gente que é tipo ótimo, e às vezes tem gente que também não gosta de menstruar e põe o Mirena pra tipo não menstruar, né? E às vezes funciona, às vezes não. Mas tem outras mulheres, inclusive, não, imagina, eu não quero isso não, porque eu quero menstruar, né? Eu gosto de menstruar, né? É, A forma de Qual a tratar forma de. cólica decorrente da colocação de DIU de cobre. Você pode tomar analgésicos, né? Medicações dessas mais comuns. E tem também vários fitoterápicos, Anti-inflamatório, né? tem anti-inflamatório, né? E tem também uns chás, né? Mas eu acho que também aí é outro. A gente vai entrar em outro. Talvez a gente fazer uma live sobre cólica, né? Acupuntura é uma coisa legal também, né? É importante ver desse aumento da cólica que tem esse período que é o período de adaptação, geralmente os 6 primeiros meses. Então, às vezes, você tem que cuidar nesse período, mas depois de um tempo não vai ser exatamente aumentado de acordo com o que era antes. Pode acontecer como era com o sem DIU, ou não, ele vai se manter, né? E aí vale a Uhum. pena, além da alopatia, pensar aromaterapia, fitoterapia, acupuntura, né? Acho que pode ter vários tratamentos que podem auxiliar em entender por que essa cólica. Porque tem, às vezes, aspectos emocionais também, né? Sim, Eu já sim. vi relato ao contrário, sabia? De mulher que parou de ter cólica depois que colocou o DIU de cobre. Ai, que Porque eu acho que ótimo ela também. tinha. Você acha que tinha muito medo de engravidar, né? E Exatamente, aí né? A gente acalmou, relaxa. né? Porque a cólica ela tem a ver também com aspectos emocionais, de tensão, né? De medo de engravidar, é um deles. Mas sim, Sim, tem as sim. mulheres que vão por causa daquele corpo estranho no útero, e aí é importante ela ir investigando, mas saber que tem adaptação, né? Exato, que às vezes pode passar, né? E de repente, de um dia para o outro, às vezes some. Tem Tem aqui uma uma pergunta perguntando do DIU aqui. de cobre. No SUS realmente é colocado só o DIU de cobre. O Mirena é só em casos muito específicos, em algumas cidades tem disponível, né? Às vezes tem mulheres mesmo que tem uma metrorragia, que é como a gente chama, que tem um sangramento muito, muito, muito intenso mesmo, né? E aí, às vezes, tentou outras coisas e só o Mirena que vai ajudar para. Então, no SUS consegue, mas é um pouco. É só em casos muito específicos, assim, o Mirena, né? Mas o de cobre mesmo. E mesmo assim, a gente sabe que também não está muito fácil de conseguir colocar o DIU de cobre pelo SUS, né? Principalmente agora na pandemia, né? Vários serviços essenciais, principalmente para as mulheres, acabaram fechando, né? E isso é bem, bem complicado, né? Restringe mais ainda o nosso direito de acesso a esses métodos, né? É,
Ixi, eu Tem uma perdi uma pergunta do pergunta pra aumento sua. da flatulência. Ah, que Será é no sentiu. período inicial ainda de estar mexida? Ou de um modo geral? É que é importante saber há quanto tempo, É, né? sim. Ah, mas acho que não tem E nada muito aumenta. específico, assim, não existe, assim, não. A bula, assim, não diz nada que isso pode acontecer. Às vezes uma coisa meio específica do seu próprio corpo reagindo ali, né? Como se fosse, que acaba gerando um processo inflamatório, né, dentro do útero. E às vezes, como é muito perto ali, o reto, né, aqui, o útero, né, o intestino, tudo, às vezes, talvez dê sinta alguma coisa assim, né? Aí a Mas a pessoa princípio não perguntando se tem. o Mirena causa alterações em sistemas hormonais, diminuição de libido. Então, é, é diferente do anticoncepcional, né? O Mirena, que a promessa do Mirena não é impedir a ovulação, né? O anticoncepcional impede a ovulação. O Mirena é essa progesterona tópica para diminuir a expressão do endométrio e aí agir como mais um jeito de impedir a gestação. Mas assim, eu acredito que realmente tem alterações hormonais. Eu já tive algumas pacientes que relataram exatamente isso, assim, colocaram Mirena, sentiram baixo da libido, tiraram Mirena, voltou ao normal. Então, eu acho que de alguma forma, principalmente nos primeiros anos, acaba afetando sim, acaba afetando também, às vezes, a ovulação. Então, bloqueia às vezes também. E difícil a gente saber, né? Difícil saber o que é o hormônio. Não dá pra gente dosar exatamente o hormônio do Mirena, né? Porque vai se confundir com o hormônio que a gente produz, né? Então, é difícil a gente comprovar isso. Mas, assim, pela minha experiência, eu digo que tem essas alterações sistêmicas, sim, principalmente, acho que nos primeiros anos. Tem uma pergunta se a gente Sim, está colocando no isolamento estamos. químico. Considera Isso é legal a gente importante as mulheres falar. que não querem Uhum. engravidar, não engravidarem nesse Sim. período, né, da Exato, pandemia. a gente acha muito A não importante, a ser gente quem acha queira muito. realmente um serviço essencial contracepção nessa quarentena, né? Porque já estão diminuindo tanto os nossos direitos aí, né? Que esse é um que a gente precisa garantir. Então a gente coloca assim. Inclusive, acho que eu posso até falar um pouco, acho que a gente tem um restinho de tempo, falar sobre a colocação, né? Rapidinho, explicar basicamente como é que funciona a colocação. É isso, dá para ser feito em ambulatório, né? Dói, não vou dizer que não dói. Mas varia muito também. Mas Eu já atendi varia mulher também, que, né? nossa, eu já atendi mulher que falou, nossa, eu não senti nada, não deu nada. E mulheres que sentem uma dor mais intensa. Mas é isso, dá pra tomar anti-inflamatório também, né? Que vai amenizar, bolsa de água quente, tudo isso. E a gente faz assim, pelo menos lá a gente faz Está com no bastante período carinho. menstrual. Está Estar no no período período menstrual menstrual. é mais interessante, né? Geralmente dói menos, é Sim, mais tá fácil da mais inserção. dilatadinho o colo, né? E aí também a gente tem certeza que não tá Aí, grávida, né? Apesar do DIU de cobre poder ser usado como contraceptivo de emergência. Então, também, igual a pílula de emergência, né? Que é muito conhecida como pílula do dia seguinte, né? É um método também, né? Que não deve ser, assim, contínuo, né? Deve ser realmente para emergências. Colocar o DIU de cobre também pode ser para emergência, né? Que às vezes pode impedir a nidação ali. Não é abortivo, mas ele pode atrapalhar ali a fecundação. Bom, então para colocar é o seguinte, o úterozinho tá lá, a gente primeiro, né, faz antisepsia e tal, aí a gente pega com uma pinça o colo do útero, essa parte dá uma essa coliquinha, parte né? que dá uma coliquinha, né? Às O vezes, colicô, né? mas É. às vezes eu tenho feito de nem fechar a pinça, assim, né? Deixa a pinça um pouco mais soltinha. Porque que é importante pinçar? Porque o útero fica mais ou menos nessa posição. A gente precisa que ele fique mais retinho para na hora que a gente for medir, que a gente coloca esse pauzinho aqui para medir, ver o tamanho do útero, e aí depois colocar o DIU mesmo com esse aparelhinho e tira e pronto. Então, assim, basicamente são 20 minutos de procedimento. Então, é o que eu falo, mesmo que vai sentir dor, é uma dor também meio rápida, né? É uma dor que, assim, pode ser forte ou não, depende da pessoa, mas acaba. Então, e às vezes fica no máximo uma coliquinha durante o dia, mas eu tenho várias pacientes que saem de boa, vão sozinhas e não tem problema nenhum, assim. É, pode deixar que a live vai ficar salva no GTV, sim. Aí depois dá pra ver. Que ela faça uma medição de diafragma, alguém perguntou. A gente faz lá no Profissionais que coletivo. colocam. A gente mede, o problema é que não tá. Por que a gente nem está medindo na época aqui da pandemia? Porque você não vai conseguir comprar. Talvez agora no segundo semestre retome.
Então a gente não está medindo porque você vai saber que o número se ele quiser pode medir, mudar, né? né, de época para época. Sim. Então, Melhor esperar estar liberado no Brasil para poder medir, né? Também existe o para poder Kaia, né? comprar. Que é um que vende na Europa, que é um diafragma que não precisa medir, inclusive, né? Ele já é Difícil é comprar, diferentão, né? Porque mesmo, assim. porque mesmo a Exato. Aí nesse importação. momento ainda, Porque aí a nesse Anvisa também momento. fala, mas é um método contraceptivo, aí precisa de. Aí também é um caos, assim, os Sim, sim. É importados. só se tiver amigo, ou, né, ou morar lá. Mas é mais difícil. Mas quem sabe em agosto, setembro, sei lá, que a gente tenha de volta o diafragma mesmo, né? Sim. É, então, acho que de indicação, acho que é uma boa indicação, né, Mar? A gente coloca, não sei se você é de São A Paulo gente, também, né? Mas se for, a gente está fazendo a sim. colocação, a gente está fazendo atendimento virtual, e aí, se precisa ser vista pessoalmente, a gente vê. E até para colocar DIU também. Outra coisa que eu ia falar, se quiser saber mais de DIU, a gente tem uma cartilha também, inclusive explicando direitinho a colocação, como é que a gente faz a colocação. É legal, é só entrar lá no nosso site e aí dar uma olhada que a gente tem essa cartilha. É, Outra coisa, de dicas também de canais, fluência É bom corporal. estar em dia com a Panicolau, né? Então, é bom estar em. Bom, mas isso na É. consulta se vê, Sim, né? verdade. Ninguém Tá dentro aí perguntou, dos mas é 3 anos. uma. Ninguém perguntou, mas é uma boa pergunta, né? Que é isso. O que que precisa fazer para colocar o DIU, né? Às vezes você vai pôr em algum lugar e te pedem zilhões de exames, né? E não precisa, né? É assim, você precisa ter um ultrassom transvaginal na vida, só para saber que não tem nenhuma malformação. Um Papa em dia, que não quer dizer recente, né? Porque em dia é depois de Sim. 2 anos consecutivos, de 3 em 3 anos. Então, se você fez o último Papa em menos de 3 anos, tendo 2 consecutivos normais, você pode colocar o DIU. A gente aproveita às vezes para solicitar exame de ST e tal, porque às vezes rola essa dúvida, né? Se aumenta o risco, né? Tem alguns artigos falando que aumenta um pouco o risco de levar infecções para o útero, mas nenhuma evidência nenhuma muito forte assim sobre isso, né? E lembrar também que o DIU, nenhum dos tipos de DIU também previne contra ISTs, então é importante também o uso das Sim. camisinhas. Perguntando se a gente tira implante subcutâneo. Sim, não sei valores. Manda o WhatsApp pro que a gente tem aqui no nosso no Insta ali, tem Seria falando o uma outra WhatsApp. consulta, provavelmente, né? Eu acho que é. Eu acho que é na Passaria. consulta mesmo. Você passa numa consulta e avalia, a profissional vai falar, então tal dia a gente se encontra para poder retirar. Eu acho que sim, não tem valor Eu tô diferente para com retirar, medo que não. parece que a live, gente, acaba, não é? Ela acaba Ela não tá sozinha. na minha visão. Pouco. Então, ela teoricamente acho que deveria Medo. avisar, né? Mas eu não sei onde. Só pode se Só tiver pode dois se papéis. tiver. Não, Esse deixa eu intervalo tentar de de três novo. anos. É, Isso. explica lá direitinho. Por exemplo, você fez o Papa, faz 2 anos que você fez o Papa, tá ok, né? Porque se você já tiver feito 2 anos consecutivos, vai de novo, porque é confuso mesmo, né? Porque a gente aprende que é todo ano que a gente tem que fazer Papa, né? É, Então eu acho que a gente confunde. Então, assim, 2 Papas basicamente assim, fiz uma consecutivos, vez, tudo isso. bem. No outro ano, fui lá, tudo Bem, bem. Ou 2 anos depois, tudo bem. Aí sim você tem 2 que deram normais, não deram alterados. Aí você isso. pode, da data desse 3 em 3. último, você está 3 anos. Isso. Então É é nesse isso. Se sentido. você assim tiver um Papa dentro de 3 anos, né? Você fez um Papa em 2018, ainda tá válido, né? Ele só vai vencer em 2021. Então dá para colocar, nem precisa fazer Papa de novo, certo? Eu acho que é bom a gente já ir encerrando, porque se não Existe. vai avisar, né? Acho que já tá perto da hora. Não sei se ele faz puff, né? Se é igual o Zoom, Não puff, sei. aquele Zoom gratuito. Né? Mas Mas acho que a gente basicamente isso. conseguiu, né, encaminhar bastante das Vai questões, ficar no né? IGTV, né? De qualquer Isso. jeito. Outras Sim. perguntas. E é isso, pode mandar pra gente também o que vocês querem mais de lives, que a gente vai se organizar aí para fazer várias, porque acho que é um bom jeito de comunicar, né? E Sim, aproveitar ir que a gente tem tocando essa nos mídia e assuntos. é o que tá dando para fazer agora, né? A gente sempre fazia umas rodas legais, né, Má? Só Vai poder que conversar sobre esse tema. Mas a sim, gente se sim. adapta.
Exato. Não deu pra gente falar de todos, mas Vai acho que a gente ter, conseguiu, né? na semana que vem, eu acredito que vai ter uma live sobre candidíase, com Olha, as esse meninas tema da Ruta, também que são obstetrizes muito queridas, necessário. parceiras, que fazem oficinas muito legais. Tem feito, inclusive, elas faziam, né, agora na pandemia não mais, mas fizeram várias no coletivo. E aí elas vão, inclusive, bater um papo como é que isso aparece no ambulatório. E a Luísa deve estar lá conversando Legal. junta, né, sobre Ah, um tema apareceu, ó. Falta bem 1 minuto e recorrente. 56, ó. A gente tem 1 minuto e Ah, daqui a um minuto 50. a gente morre. Ah, vira Isso. purpurina. Geralmente as Então a lives vão gente ser deve sempre ter às 7. É, alguém perguntou aqui o horário. Vão ser provavelmente sempre às às 7. 7, mas também vai Nas ficar sempre sextas, salvo no né? IGTV. Uhum. Mas sempre vai ficar Sim. salvo no IGTV, então podem ficar tranquilos que se não puder ver na hora também, depois pode ver. Mas e podem ir mandando ideias de temas também, porque é legal saber assim das pessoas, né? É, a gente achou que contracepção era interessante, principalmente agora na quarentena, né? E sempre gera dúvida, né, Má? Nos Sim. atendimentos, né? Então, porque é isso, né? A gente é privado de explicarem pra gente sobre os métodos, né? Raramente a gente vai numa consulta que falam pra gente tudo isso que a gente falou hoje, né? Sim, tem várias questões, às vezes tempo da consulta e tal, mas ainda assim eu acho que é um direito das pessoas saberem sobre os métodos contraceptivos e escolher o melhor pra si. E o que está Quer se acontecendo, despedir? né? E tem a ver com as fotos de, eu coloquei, estou sentindo isso. E aí, às vezes, essa falta, né, de informação que faltou é um jeito Exato, legal da gente concentrar. Um exato, pouco por isso que a gente topou o não hormonal. Geralmente tem menos informação, tem muita sobre o hormonal e pouca sobre os não exato. hormonais, né? Influência da indústria farmacêutica de novo, né? Que também é mais rentável, né? Mas aí são várias discussões Sim, que a gente vai fazendo de pouquinho em cada live, né? sim. Então tá, beijo, gente. Que bom Basicamente que vocês isso. gostaram. Fiquei feliz, ficamos felizes. Que bom. Também adorei as interações, divertido, Sim, foi aprendendo super aqui nesse legal. É caminho. importante essa participação mesmo, né? Que deixa mais legal. Então tá. Beijos. Tchau, tchau.